Oi, pessoal, bom dia nesse friozinho gostoso que a gente tá, não é mesmo? Nada melhor do que uma aula de arte para a gente colocar a mão na massa. Vamos lá? Nessa aula, nós faremos a leitura e os exercícios da página 42 e 43. O exercício 4 será feito em sala de aula, então não precisa ser realizado aí em casa, porque o exercício 4 nós faremos em sala. Atividade com a família na página 44 e a página 45, o que aprendi. Bom, vamos lá. Página 42. Todo mundo aí ligadinho no livro, abriram na página 42. Temos o exercício 3. E para conseguirmos resolver o exercício 3, a gente tem que ler essa historinha aí, que tem como personagem principal outro objeto. Então, no nosso primeiro poema que lemos nas páginas anteriores, lembram do poema da porta? Que a porta era o personagem principal? Então, nesse texto de hoje, nós vamos ler outra história e o personagem principal é a bola, não é mais a porta. Então, vamos ouvi-la? Prestem atenção, acompanhando sempre aí, ó, com o dedinho da leitura. Segue a setinha aí da Pro. Brincadeira de bola. Há tantos tipos de bola que não dá para contar. Ela joga, pula e rola, tudo para ganhar. A preferida é a de futebol, preta e branca para chutar. Não confunda com a de voleibol, toda colorida para sacar. Mas não esqueça da grandona, da bola que cai na cesta. Ela é bem pesadona e no basquete ela faz festa. Ainda existem as pequenininhas, que se perdem muito fácil. São de gude essas bolinhas, para vencer tem que ser ágil. Há tantos tipos de bola, prontas para golear. Não cometa nenhuma falta e campeã, vamos driblar. Então, pessoal, esse poema fala sobre vários tipos de bolas. As bolas de futebol, as bolas de voleibol, as bolas de basquetebol, as bolas pequenininhas, que são as bolinhas de gude. Então, essa história nos apresenta vários tipos de bola. Agora, responda as perguntas. Então, lá na página 43, vamos responder essas perguntinhas aí. Letra A. Quais são os personagens do poema? Pessoal, quem que aparece nesse poema aqui? Quais são os personagens dele? São as bolas. Muito bem, o poema só fala das bolas. Próximo, letra B. Qual a diferença entre elas? Então, quais são as diferenças entre as bolas? Olha só, a bola de futebol serve para chutar. A de voleibol para sacar. A de basquete cai na cesta e a bolinha de gude é pequenininha. Então, cada bola serve para alguma coisa e é de um jeito. A bola de futebol é para chutar, a de vôlei é para sacar, a de basquete tem que jogar na cesta e a bolinha de gude é aquela bem pequenininha. Bom, meus amores, já lemos sobre as bolas, já vimos que elas têm vários tipos e são diferentes. Então, vocês vão escolher a bola que vocês mais gostam de brincar e vão desenhar ela aqui, nesse espaço aqui cheio de lápis de cor. Então, vocês vão escolher, eu gosto mais de brincar de futebol. Desenha a bola de futebol. Eu gosto de brincar com as bolinhas de gude porque elas são pequenininhas. Aí é só desenhar as bolinhas de gude, tá bom? Então, use esse espaço aqui, ó, para vocês desenharem a bola que vocês mais gostam de brincar, certo? Bom, como a Probia falou lá no começo do nosso vídeo, o exercício 4 não vamos fazer por aqui, tá bom? Então, faz uma bolinha em volta ou marca com um xizinho, que quando voltarmos às nossas aulas presenciais, vamos retomar esse exercício e fazermos ele em sala, tá bom? Bom, a página 44, meus amores, é uma tarefinha de casa para vocês. O que vocês têm que fazer? Então, olha só, família e escola. Minha história. Agora que você já aprendeu sobre a contação de histórias, que tal contar a sua? Em casa, com a ajuda da sua família,
Você deverá produzir um livro sobre a sua história e apresentar para os seus colegas. Você poderá falar sobre as pessoas que vivem na sua casa, o lugar onde você mora, seus amigos, seus animais de estimação e outras coisas que você considerar importante. No livro, colhe as fotos que você escolher e escreva abaixo delas algumas frases contando a história. Se você quiser, poderá utilizar também recortes de revistas e desenhos para deixar o seu livro ainda mais bonito. Bom trabalho! Então, meus amores, nós vimos que as histórias contam histórias, de objetos, de pessoas, de famílias. Então, essa tarefinha aí de casa, esse trabalhinho para vocês fazerem, é nada mais, nada menos do que vocês terem que contar a história de vocês. Então, vocês vão ter que preparar um livro bem bonito, bem caprichado, com o material que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Só que façam com o coração, façam com capricho, porque esse livro vai contar a história da vida de vocês. O que vocês gostam de fazer, os seus amigos, sua família, seus bichinhos de estimação, seus brinquedos. Então, conte a história que você tiver com vontade, mas conte a sua história. E capricha, tá bom? Porque a gente quer ver a sua história e ver o seu livro feito com muito carinho, tá bom? Afinal, você está contando a sua história e eu tenho certeza que ela é linda, assim como vocês. Bom, esse livro aí, pessoal, e essa atividade, vocês vão ter que tirar foto e colocar aqui no AVA para a Probia confirmar que todo mundo fez a tarefa, tá bom? Então, não se esqueçam. Eu vou dar um prazo maior para vocês responderem e fazerem o livro aí de vocês, mas não se esqueçam de compartilhar comigo, porque é muito importante, tá? A página 45 é uma revisãozinha do que aprendemos nessa unidade sobre a contação de histórias em arte. Então, vamos ver? Cada livrinho fala alguma coisa que nós vimos nessa unidade. Acompanhem aí. As histórias despertam a imaginação das pessoas e também podem ser contadas por meio de versos. Então, as histórias, pessoal, nós imaginamos, quando alguém está contando uma história para a gente, se a gente fecha o olho, a gente consegue pensar exatamente o que está acontecendo na história. Então, a gente usa a nossa imaginação. E elas podem ser escritas por meio de textos, por meio de versos, que são os poemas, igual a gente viu o poema da porta, o poema das bolas. Esses poemas contaram histórias também, mas foram contados através de versos. A contação de histórias é uma prática muito antiga que sobrevive até hoje. Então, a contação de histórias acontece desde lá atrás, quando a gente nem existia ainda. Por isso que é uma coisa muito antiga, certo? Os objetivos da contação de histórias são, principalmente, passar informações importantes, relembrar o passado, transmitir ensinamentos e divertir as pessoas. Então, as histórias, elas fazem tudo isso por nós. Elas nos contam coisas que já aconteceram no passado, elas nos ensinam, elas nos passam informações importantes. Tudo isso a gente consegue com as histórias. Há muitos anos, as histórias eram contadas apenas por meio da fala. Quando as pessoas não sabiam nem escrever ainda, as histórias já eram contadas e eram contadas através das falas. Hoje nós temos os livros, mas antigamente, quando as pessoas não sabiam escrever, a história era contada apenas pelas falas. Os personagens da contação de histórias podem ser pessoas, animais ou objetos, que foi o que a gente viu nesse capítulo aí de arte. Nós vimos que as histórias têm pessoas como personagens, tem animais, no caso da raposa e das uvas, e tem os objetos, que foi o poema da porta e da bola. Então, a história ela não é composta somente por pessoas. Os personagens podem ser objetos, animais. E o último livrinho aí. A fábula é um tipo de história inventada que geralmente tem animais como personagens principais e que apresenta uma moral. Então, o que é a fábula, meus amores? Lembram da história da raposa e as uvas? A fábula geralmente é uma história pequena, inventada, não existiu, ela foi criada. Tem os animais como os personagens principais e ela sempre nos ensina alguma coisa no final, que a gente aprendeu lá com a fábula da uva, da raposa e da uva,
que nem sempre o que a gente não pode ter, nós temos que falar mal daquilo. Então, as fábulas são histórias pequenas, geralmente os personagens são animais falantes, e todo final de uma fábula nós temos um ensinamento. Bom, meus amores, nossa aula fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar. Eu te espero na próxima. E não se esqueçam, tá bom? Da página 44, façam aí o livro da história de vocês e postem as fotos aqui no Ava para a Probia poder acompanhar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima!